Olá, pessoal, a paz do Senhor para todos. Boa noite para vocês. Que bom que a gente está junto mais uma vez, né? Mais uma vez aí dentro da sua casa. Mais uma vez, como eu sempre falo, tô te visitando aí dentro do seu lar. E hoje a gente vai começar uma série de estudos especiais. Como acho que vocês viram aí no nosso Facebook, no Instagram. Nós vamos começar a estudar hoje a carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos. É uma carta muito especial, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desses estudos. E como a gente colocou aí, a carta de Paulo aos Romanos é um presente de Deus para nós. É um presente que Deus resolveu dar para nós. Então a proposta é a seguinte: nós vamos desembrulhar esse presente juntos. A cada quinta-feira nós vamos desembrulhar um pouquinho desse presente. Nós vamos descobrir um pouco daquilo que Deus preparou para nós nessa carta, onde ele inspirou Paulo a dar conselhos para aquela igreja. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nessa introdução dessa carta aos Romanos. Nós vamos falar do capítulo 1 de Romanos. E aí eu convido você para refletir nessa noite sobre a carta aos Romanos, uma carta para a igreja de hoje. É interessante a gente pensar que quando a gente lê essa carta é como se Paulo estivesse falando conosco hoje. Uma igreja numa grande cidade, uma igreja na modernidade, e você vai ver por que isso acontece. Então vamos lá, se prepara. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos lá, ó, pega a sua Bíblia, eu já peguei a minha aqui. A tradução da Bíblia que eu vou usar, gente, é a tradução na linguagem de hoje. Então pega a sua Bíblia, se for outra tradução não tem problema, você vai ver que é um pouquinho diferente na hora que eu for ler. É importante você estar com a sua Bíblia, porque nós vamos fazer o seguinte hoje. Eu vou lendo os versículos, que são as porções aí que nós vamos estudar desse capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 e vamos falar um pouquinho da introdução. Então vamos lá, pega a sua Bíblia para a gente poder ter hoje um momento assim muito especial, onde nós vamos nos deleitar na palavra de Deus. Antes da gente começar o estudo de hoje, agora eu quero orar com você. Ora aí na sua casa, chama aí sua família, tem alguém perto de você? Chama, convida, vamos orar junto. Vamos pedir para que Deus ele esteja conosco nesse momento, que Ele possa nos alimentar com a sua palavra. Chama as pessoas aí, para o que você está fazendo e vamos falar com Deus agora em oração, amém? Senhor Deus, é no seu nome que nós estamos aqui. Altíssimo, grande e eterno Pai, nós pedimos que o teu poder seja sobre nós, que nós possamos nessa noite nos deleitar na tua palavra, que nós possamos nessa noite compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através, Senhor, da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Senhor, abre os nossos ouvidos. Senhor, que os nossos corações estejam abertos. Senhor, que nós estejamos atentos aos conselhos que o Senhor tem a nos dar. Nós te agradecemos porque é um privilégio estar aqui, Senhor, nessa noite. E nós pedimos todas essas coisas no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E é um privilégio, viu? A gente tá junto nessa noite, é um privilégio estar com você. Tô com saudade de vocês. A gente tá assim, ó, só se encontrando virtualmente. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Roma. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto aí no qual Paulo escreve essa carta. Então vamos pensar uma coisa. Quando foi escrita essa carta? Quando Paulo escreveu? Então quando a gente vai pegar o estudo sobre essa carta, a gente encontra datas assim, mas elas vão variar entre 55 e 57 depois de Cristo. Vai ser aí o período que Paulo escreveu essa carta. E essa carta, gente, ela tem sido considerada como a chave que Deus nos dá para a gente compreender coisas importantes, como nós escrevemos lá: pecado, lei, julgamento, fé, adoção, graça, justificação, santificação, o plano de Deus para a salvação em Cristo. É nessa carta que a gente compreende doutrinas importantes da nossa fé
que Paulo deixou relatado aqui. Paulo, ele estava, provavelmente, que os estudiosos vão dizer, que ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, quando ele escreveu essa carta aos romanos. E aí a gente vai pensar assim, quem fundou a igreja de Roma? Será que foi Paulo que fundou a igreja de Roma? Então, gente, não foi Paulo não que fundou a igreja de Roma. Quando Paulo ele escreve essa carta lá para os romanos, ele escreve com a intenção de ir conhecer essa igreja. Paulo ainda não conhecia a igreja de Roma. Ele tinha a intenção de ir para a Espanha, evangelizar. Então ele estava ali, Corinto, na região da Grécia, ele tinha uma estratégia, ele queria ir para Jerusalém, de Jerusalém angariar alguns recursos, ir para a Espanha para evangelizar e Roma ficava no meio do caminho. E aí ele escreve essa carta aos romanos, pedindo assim, a intenção dele era que a igreja de Roma estivesse forte e que ele pudesse também ser ajudado pela igreja de Roma para cumprir a sua viagem, a sua intenção de viajar até a Espanha para evangelizar. Ele queria apoio da igreja de Roma nessa empreitada dele, de chegar até a Espanha. Então, uma parte desse capítulo primeiro, que nós vamos ver hoje, Paulo está se apresentando para essa igreja. Ele vai dizer quem ele é, como ele foi chamado, qual a intenção dele. Então ele vai se apresentar, uma apresentação um pouco mais longa do que ele tem nas outras cartas, justamente por isso. E aí você pergunta, então Simone, quem fundou a igreja de Roma? Eu já ouvi falar que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Então, isso é uma tradição que vem muito mais do catolicismo, mas não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Os estudiosos vão dizer que essa igreja foi fundada provavelmente por missionários, na época não tinha esse nome, né? Então vamos pensar, quando acontece ali o dia de Pentecostes, que Pedro ele vai discursar e aquelas pessoas vão se converter, tinham pessoas de Roma ali. Mas aí eles voltam para Roma. E eles voltam com o quê? Com a mensagem do Evangelho. Pessoas que moravam em Roma deviam estar por ali, viajando por Jerusalém, pela Grécia, e voltavam para Roma com uma mensagem que havia ali um evangelho, havia ali uma boa nova, e havia ali o que eles chamavam na época de uma seita entre os judeus. Tanto é que tem alguns registros históricos, irmãos, que vão dizer que houve em Roma um tumulto por causa de um tal de Cresto. Então, o que é isso? É um historiador romano já dizendo que houve ali entre os judeus que moravam em Roma uma desavença, provavelmente, claro, esse Cresto que ele coloca lá no registro era Cristo. Então, essa igreja, ela vai ser fundada sem um apoio apostolar, não foi um apóstolo que fundou essa igreja. É aí o que a gente vai chamar de a invisibilidade missionária do Espírito Santo. Olha que coisa linda, o Espírito Santo se movendo, né? E essa mensagem chegando aí até a igreja de Roma, como tantos outros lugares, como provavelmente talvez teria chegado na Espanha. Paulo talvez teria essas notícias, por isso que ele queria chegar até a Espanha. Paulo, vamos lá, retomando, ele não conhecia a igreja de Roma, ele não consegue chegar até Roma conforme a intenção dele. Quando Paulo vai para Roma, ele vai para Roma como prisioneiro, não é? Quando ele vai ser preso ali depois da terceira viagem missionária, ele vai ser preso em Jerusalém e ele apela para César. Então ele vai como prisioneiro para Roma. Lá em Roma ele fica 2 anos preso, onde ele vai mandar algumas das outras cartas, e é lá em Roma que Paulo vai ser morto. Paulo ele foi decapitado em Roma. Então essa estratégia que Paulo tinha aqui relatado no livro, na carta aos Romanos, ele não consegue, ele vai para Roma depois, como eu disse, ele vai preso para Roma. E olha só, Paulo ele vai falar para a gente também que essa igreja ali em Roma,
ela tinha uma característica especial, era uma igreja que estava sendo ali fortalecida no meio de uma grande cidade, e a gente vai falar daqui a pouco. Roma sendo essa capital da época, Roma sendo como hoje a Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, né? Roma sendo como uma grande capital, como a gente vê hoje. Então, Paulo, ele vai trazer essa mensagem aos romanos lá em 55 ou 57 depois de Cristo, mas vocês vão ver que parece que ele está falando com a gente hoje. Parece que ele está falando aqui, ó, aos nossos ouvidos. Então, por isso que o tema de hoje é Carta aos Romanos, uma carta para hoje, ok? Então, nós vamos começar a ler aí o nosso texto, tá bom? Então, vamos lá, pega aí sua Bíblia, ou ativa sua Bíblia no celular, não sei como você achar melhor. Nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 7 versículos, tá? Que vai ser aí a apresentação de Paulo. Paulo vai se apresentar nesses primeiros 7 versículos. Eu vou ler aí e você acompanha, tá bom? Vamos lá. Romanos 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina e à sua ressurreição, provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Então vamos lá, esse primeiro fragmento que a gente leu, como eu disse, é a apresentação de Paulo. Paulo, ele se apresenta aí, então vamos lá. Como servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele vai falar que ele tinha sido separado por Deus para ser enviado para levar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Paulo, ele vai pegar aqui essa parte do chamado que Deus tem para ele, onde ele vai ser chamado o apóstolo dos gentios, levar essa palavra também para aqueles que não eram judeus, aqueles que estavam afastados, que não conheciam a lei. E aí o que a gente chama, o equivalente hoje ao termo apóstolo, é o termo missionário. Então olha só, Paulo como missionário, aquele que vai levar o evangelho, vai levar as boas novas de Cristo, aqueles povos que ainda não conheciam. Então hoje o termo que vai ser parecido com esse chamado do apóstolo vai ser o missionário. Então Paulo, ele vai falar para nós aqui que ele anuncia não algo novo, mas ele anuncia o que era a promessa dos profetas, era o cumprimento total de todas aquelas profecias, tanto na vida como na morte e a ressurreição de Jesus. Então ele vai falar assim, olha, eu estou anunciando aqui, não é uma palavra, não é coisa da minha cabeça, é o que já foi profetizado, é o que já estava escrito. Paulo deixa claro que ele anuncia esse Jesus como o Messias, como o filho de Davi, como aquele que deveria ser o Jesus, o Filho de Deus, o Messias que viria trazer a salvação.
Paulo está dizendo que o poder da ressurreição representava o que estava escrito lá no Salmo 2,7. Cristo foi declarado Filho de Deus, nesse dia eu te gerei. Então Paulo trazia essa mensagem aí do Cristo, o Filho de Deus. Ele vai falar que ele ter esse ministério de apostolado é uma obra capacitadora que vem totalmente do Espírito Santo. Foi Deus que o chamou para apóstolo, é isso que ele disse ali que a gente leu. Ele foi chamado total e exclusivamente pela graça, pelo ministério da graça de Deus. Então ele vai falar que ele recebeu a graça de ser apóstolo. Então olha só, uma lição que Paulo ensina para nós e que é bem importante, ó, presta atenção. A graça vem sobre nós não apenas para nos salvar, mas para nos capacitar ao serviço de Deus. Então ele fala que a graça que ele recebeu foi para anunciar o evangelho. Então você, eu, que recebemos a graça da salvação, não é só para nos salvar, a graça também é para nos capacitar, é para te capacitar ao serviço de Deus, à propagação do evangelho. Amém? Deus, ele fez isso por amar o seu nome, por isso que ele chama Paulo, e Paulo ele encerra essa apresentação que ele está fazendo aí para os romanos, reconhecendo que eles, lá daquela cidade, estavam entre os que Deus chamou para ser seu povo, para ser propriedade sua, para ser exclusivamente seu. Paulo vai falar que através dessa graça, aquela igreja que estava ali em Roma também era alvo do amor de Deus, também era alvo da plena vontade de Deus de trazer salvação àquela nação. Então Paulo ele vai trazer para nós essa apresentação que ele dá, esse desejo de se fazer conhecido na igreja de Roma e contar com o auxílio deles nessa empreitada missionária de Paulo, ok? Vamos lá, Roma, o desafio da grande cidade. Agora nós vamos ler o versículo 8 e o 10, vamos lá? Do versículo 8 ao 10. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que eu agora possa ir visitá-los. Então vamos lá, Paulo tinha vontade de visitar os romanos, né? Então vamos lá, uma mensagem para a grande cidade. Um outro nome que se dava para Roma, gente, era a cidade eterna. É como era designada essa cidade. Roma, ela era uma cidade que foi construída, né? Existe Roma ainda. É uma cidade que foi construída numa colina. E os historiadores da antiguidade diziam assim, que Roma, ela era, os grandes prédios, a maioria dos prédios romanos eram revestidos de mármore branco. E quando essa cidade, num determinado momento do dia em que batia o sol, a cidade era reluzente, o sol batendo naquele mármore branco, uma cidade que a maior parte dos seus prédios eram de mármore. Então ela era chamada cidade eterna, cidade iluminada, ela era uma cidade que ela era em evidência, claro, era o grande centro desse período da antiguidade, ok? E aí, Roma era uma cidade que ela tinha uma peculiaridade, gente, assim, isso era uma coisa dos romanos. Aquela cidade, aquela cultura, era uma cultura voltada ao prazer a qualquer preço. Não importa o preço a ser pago, o que importa é que você tenha prazer. Não importa quais sejam os meios, se são justificáveis ou não, morais ou não, o que importa é que você tenha prazer. Basta lembrar, e eu anotei aqui, de uma das frases de Júlio César, um dos imperadores de Roma, que ele diz assim: quero ser o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens.
Essa era a frase do imperador, de um dos imperadores. Quão difícil era viver um cristão no meio de tais circunstâncias. Imagina como era o cristão no meio de uma cidade que tinha isso como uma cultura própria. Vem daí a expressão de gratidão de Paulo pelo estilo de vida que a igreja cristã tinha em Roma. Ele enaltece ali, ele fala, olha, eu oro por vocês e eu me alegro porque vocês têm dado testemunho, mesmo estando cercado de uma cultura que exalta o prazer a qualquer preço. E aí Paulo, ele se alegra e ele elogia essa igreja. E nós vamos ver que ele vai falar certamente da fidelidade que esses cristãos tinham, gente, no meio das tentações, dessa cidade grande, dessa cidade promíscua. Eles estavam expostos a toda essa tentação, mas eles mostravam uma firmeza na fé. E aí nós vamos ver que daqui a pouco essa igreja, depois de alguns anos, essa igreja vai ser perseguida, ela vai ser perseguida pelos imperadores romanos. E aí nós vamos ver que nos tempos de Nero, que vai ser o primeiro imperador a perseguir os cristãos, vai colocar sobre os ombros dos cristãos o incêndio de Roma. E nós vamos ver que a partir daí, essa perseguição ao cristianismo, ela vai ser algo muito forte dentro da igreja de Roma. Vai ser algo que vai acontecer de tempos em tempos e só vai piorar até 300 depois de Cristo. Aí nós vamos 250 anos depois disso, quando Constantino, o imperador romano, vai se tornar cristão. Mas Paulo também ele vai falar que os cristãos, eles eram uma comunidade marcante dentro da igreja de Roma, e tem registros de historiadores não cristãos que vão dizer da generosidade que os cristãos tinham no meio daquela sociedade, como eles viam os cristãos ajudando aqueles que não eram nem da igreja, mas ajudavam aos pobres, trabalhavam com acolhimento, ou seja, testemunhavam o amor de Cristo no meio de uma sociedade corrompida e deteriorada, que era essa sociedade de Roma. E esse é um desafio de todos os cristãos urbanos. É por isso que é uma carta para hoje. Esse é o desafio de nós cristãos. Então vamos pensar no Brasil, tá bom? No Brasil, 80% da população, se não mais, mora na cidade. Mora nos grandes centros urbanos. E ser atuante dentro da cidade, sem se deixar envolver por ela, sem se corromper pelas tentações da cidade, sem ser derrotado pelo isolamento, pelo individualismo egoísta que a cidade nos empurra, que a cidade nos impõe, é um desafio. É um desafio. Então, olha só, insistir em marcar nossa presença, a presença do cristão, a presença dos preceitos da nossa fé dentro de uma cidade é algo que é muito importante. E é isso que Paulo vai falar, que Paulo está exaltando os cristãos de Romanos, da igreja de Roma, porque eles faziam isso. Então Paulo, ele pede a Deus a oportunidade de visitá-los. Ele queria ver como isso acontecia ali na prática. Porque, vamos lembrar de uma coisa. A vida urbana, ela exige constante vigilância, constante oração. Mas por quê, pastora? No interior, nas cidades do interior não exige? Menos, talvez. Menos. O ritmo da vida é outro. O nosso grande desafio enquanto aqui, nós, cristãos da cidade grande, cristãos das grandes metrópoles, é não se deixar corromper pelo espírito da cidade, que é esse espírito aí do isolamento, do egoísmo, do individualismo, cada um sempre preocupado só com o seu problema, só com as suas questões. Os cristãos de Romanos, lá da igreja de Roma, os romanos estavam conseguindo vencer essa barreira. É uma instrução, uma direção para nós. Nós devemos vencer essa barreira também hoje dentro da nossa cidade. Amém? Vamos lá para o segundo
ponto que Paulo vai falar aqui a respeito da igreja de Roma. Vamos ler o versículo 11 ao 15. Vamos lá? Do 11 ao 15. O texto diz assim: Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Então, Paulo aqui, ele está falando da pregação necessária das grandes cidades. Ele, mais uma vez, o apóstolo aos gentios, ele está falando da necessidade de estar ali com eles e animar. Tanto ele animar aos irmãos, como os irmãos o animarem. E aí vem essa mutualidade da igreja, onde um precisa do outro, a gente não é uma ilha, nós precisamos um dos outros. Todo encontro cristão deveria ser para edificação, consolo, exortação. Os encontros cristãos deveriam ser esse tipo de encontro. E não como Paulo fala lá para a igreja de Corinto, que cada vez que aquela igreja se reunia era para ter divisão. Era para fazer o que não era agradável. Era para um falar do outro, um criticar o outro. Não, a igreja ela tem que ser o lugar onde esse encontro ele vai trazer edificação, onde um vai ajudar o outro na caminhada cristã, onde nós vamos compartilhar a fé, onde nós vamos nos ajudar para que as rotas sejam corrigidas. Se alguém está indo numa rota ruim, olha lá, é junto, nesse movimento de mutualidade que as rotas são acertadas. Essa edificação que Paulo chama de fruto. Paulo ele tem sido impedido, claro, por Deus de ter ido até Roma. Deus tem dado outras tarefas para ele. Quando ele fala eu tenho sido impedido, era porque ele tinha vontade de ir para Roma e Deus falava para ele, não, você vai para lá, não, você vai para cá. Deus tinha outras prioridades para Paulo, e a gente vai ver isso lá no livro de Atos, né? Quando a gente lê ali em Atos 16, a gente acabou de fazer um devocional, o livro de Atos, Paulo aí sendo direcionado por Deus para os lugares onde eram prioritários, mas ele queria anunciar o evangelho e compartilhar com os irmãos de Roma, não só anunciar o evangelho para aqueles que ainda não conheciam, mas Paulo ele queria trazer um aprofundamento nas doutrinas cristãs para aqueles irmãos. Aqueles irmãos, mesmo com pouca instrução, eles estavam conseguindo vencer as tentações daquela cidade, eles estavam conseguindo vencer as dificuldades e Paulo tinha um desejo ardente de ajudá-los nessa caminhada e de trazer um aprofundamento. Essa é a vida da igreja, essa vida que acontece mútua, essa vida de edificação, e nós precisamos disso. Principalmente nesse contexto urbano que nós vivemos. Nós precisamos dessa mutualidade, nós precisamos um dos outros, nós precisamos buscar esse aprofundamento para vencer as tentações que a cidade nos coloca. E aí vamos agora para o versículo 16 e 17. Vamos lá? 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então Paulo está falando para a gente aí de fé, de graça.
Paulo ele fala dessa degradação humana, né? Que vai fazer com que a gente precise dessa direção aí que Deus nos dá. Talvez nenhum outro ajuntamento humano se faça sentir tanto a necessidade de salvação como na cidade. Olha que interessante. Na cidade, que tem tanto entretenimento, na cidade, que tem tanta coisa para fazer, é o lugar onde grita a necessidade da salvação. E sabe por quê? Porque a cidade grande, ela tem algumas características. Vamos ver se você concorda comigo. Insensibilidade. Por que, gente, nós ficamos insensíveis? A gente passa na rua e você vê crianças pedindo, pedintes, pessoas caídas lá, mas tem uma hora que a gente passa direto, nem percebe mais. Frieza, a gente se torna insensível, se torna frio, a gente não se choca mais com a exposição do outro ser humano. Porque a gente vê tanto que não liga mais. É na cidade que vai pôr o ser humano com a sua nudez, com a sua fraqueza espiritual, assim, de uma maneira bem clara. E vai ser na cidade grande que nós vamos ter as grandes crises morais, as crises de deficiência de caráter. Porque o mundo rural, ele ainda tende a preservar alguns valores, ele ainda tende a preservar algumas questões que se passam de família. Vou dar um exemplo para você. É claro que o mundo rural não é perfeito, não é, o homem vai ser pecaminoso em qualquer lugar, na cidade ou no campo. Mas a gente tem uma ideia um pouco quando a gente fala do ambiente escolar. O que é o ambiente escolar na cidade? Como que os alunos se comportam em relação aos professores? Eu como professora sinto isso na pele. E como é lá no ambiente do interior, no ambiente rural, os alunos eles ainda têm um maior respeito pelos professores, ainda têm um maior respeito entre eles mesmos, um maior respeito para com a fala dos pais. Na cidade isso é muito fluido, isso se perde, tem se perdido cada dia mais. O mundo urbano, ele vai ter dificuldade de preservar os valores éticos, os valores morais, e só o evangelho é que pode salvar essa pessoa, esse homem, essa mulher. E ele também é para o contexto da cidade, é o poder de Deus que regenera o humano, é o poder de Deus que liberta, não depende de nós seres humanos, mas Paulo ele vai falar aqui que depende de Deus. É a fé, é o poder de Deus que vai salvar, e essa salvação ela não é angariada com esforços humanos, essa salvação ela é imerecida, é assim que Deus declara justo aquele que crê, e é assim que essa pregação do evangelho também tem lugar e tem que acontecer dentro da cidade, dentro desse mundo urbano que a gente vive, onde é tão fácil ocultar os erros no particular, na individualidade, mas a pregação do evangelho ela vem para trazer um movimento ao inverso, não a da separação, mas o movimento do comunitário, do junto, da ajuda mútua que só existe dentro da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Amém? Vamos lá para o versículo agora do 18 ao 21. Vamos ver aqui, 18 ao 21. Amém? Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo e as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus fez e tem feito. Portanto, eles não têm desculpa nenhuma. 21. Eles sabem quem Deus é.
mas não lhes dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. E aí Paulo começa aí a falar uma coisa importante sobre a humanidade. Ele começa a falar aqui para nós sobre o ponto mais baixo em que desce uma humanidade sem Deus. O mais profundo abismo em que se lança o ser humano sem Deus. Ele vai falar que a ingratidão leva o homem à impiedade e a desconsiderar totalmente Deus e a sua justiça. E mais que isso, a desconsiderar totalmente o seu próximo. É isso que a ingratidão leva. Então veja bem, lá no Éden, nós escolhemos, através de Adão e Eva, a desobedecer. Porque aí quando Deus falou, se comer daquele fruto certamente morrerás, nós escolhemos a não existir. Enquanto uma humanidade escolhemos não viver, mas Deus no seu amor preservou a nossa existência. Nós escolhemos a maldade, porém Deus, através do Espírito, enche o nosso coração de alegria. A vida, em todos os sentidos, ela é fruto da graça de Deus e ela é sempre um milagre e Deus tem nos preservado. E aqui ele fala assim, olha, vão ser indesculpáveis. Porque Deus, ele revela a sua graça e ele se revela através da criação. Em algum momento as pessoas têm um insight, uma revelação de Deus. Se não foram alcançadas pela evangelização, ao olhar a criação, ao pensar na sua consciência, em algum momento o ser humano tem uma ideia ou uma noção de Deus. Mas o que Paulo fala? Que escolhem a maldade, escolhem a ingratidão, escolhem a separação de Deus, escolhem o egoísmo. E essa escolha, veja bem, é o que Paulo está falando aqui, ela provoca a ira de Deus. Essa escolha pelo mal, essa escolha pela individualidade, essa escolha pela ingratidão, essa escolha, apesar de saber o que é certo, não querer fazer o que é certo. Apesar de saber que tem Deus, não querer andar com Deus, provoca a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? Nós vamos falar um pouquinho mais o que é a ira de Deus. O que será que é a ira de Deus? Como ela se manifesta? Como que a ira de Deus se manifesta? Espera aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós vamos continuar lendo aqui esses versículos. Nós vamos agora do 22 ao 25, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre a ira de Deus. Vamos lá? 22 a 25. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram a ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem a ídolos que eles criaram com suas mãos, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, olha só o que Paulo está falando para a gente. O ateísmo, o que é ateísmo? Aqueles que dizem que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, ou confesso, né? Ou a pessoa que confessa, não, eu não acredito em nada. Ou o ateísmo pragmático. O que é o pragmático? É aquela pessoa que ela fala que ela acredita em Deus, mas ela vive totalmente sem Deus. Ela vive totalmente alheia àquilo que Deus quer para a vida dela. É algo que acontece muito nas grandes cidades.
Aí nas grandes cidades como Nova York, Paris, Londres, Rio de Janeiro, o ateísmo, ou confesso, ou pragmático, é algo que tem se alastrado pelas cidades modernas. A cultura atual, vocês já perceberam, ela perde a ideia do divino, a ideia do que existe alguém ou algo além de mim mesmo. Não, tudo está centrado no eu, no que eu quero, no que eu desejo, no que me faz feliz. Então, olha só, nós vivemos sociedades que são adoradoras de si mesmas, né? Olham somente para si. E o que é isso que Paulo está falando? Colocam a criatura acima do Criador, não é isso? Hoje, nós vivemos uma face da idolatria que ela está muito para além de idolatrar uma imagem esculpida, como Paulo também fala aqui, mas nós vivemos uma idolatria do eu. Paulo descreve aqui pra gente que Roma era uma cidade politeísta. Roma tinha muitos deuses. E hoje as grandes cidades, elas têm muitos deuses, mas um Deus tem tomado conta ou tem tomado lugar do Deus verdadeiro. É o próprio eu das pessoas. É o ego, tem sido o grande Deus. A gente vê as pessoas caminhando na direção de serem felizes a qualquer custo. E é preciso que os filhos de Deus fiquem atentos a tudo isso que está acontecendo. Porque quando o ser humano ele começa a crer que ele é autossuficiente, ele está se tornando um ateu. Autossuficiente, eu não preciso de nada, de ninguém, eu não preciso de Deus, sou eu mesmo faço, eu mesmo resolvo, eu tomo conta do meu nariz. Então vamos tomar cuidado com essas ideias consumistas, narcisistas, que são as modernas idolatrias. O que é o narciso? É aquele que adora a si mesmo, se acha tão bonito que cai dentro lá da água e se afoga. É a idolatria do eu, tudo pra mim, não é? O consumo exacerbado. Essas são as idolatrias modernas. E eu vou ler o fragmento do 26 ao 32 para falar e continuar falando para vocês sobre a ira de Deus, sobre esse contexto. Como a ira de Deus ela é manifestada nesse contexto. Vamos lá? Do 26 ao 32, agora um fragmento um pouco maior. Vamos ler comigo aí. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso receberam em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal e desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm penas dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Olha, Paulo está escrevendo isso, parece que aqui, ó, ele está falando para nós, gente. Você tem visto isso acontecer? Você tem visto as pessoas terem ódio de Deus? Você tem visto pessoas atrevidas, orgulhosas, vaidosas? Você convive com pessoas assim, que inventam maneiras de fazer o mal? Filhos que vivem desobedecendo aos pais?
Você convive com pessoas que são imorais, que não cumprem as suas palavras, prometem, mas não cumprem. Você tem convivido com pessoas que não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Vocês têm convivido com pessoas que sabem o mandamento de Deus, mas resolvem ignorá-los, que continuam vivendo dessa maneira dissoluta e aprova todos aqueles que vivem como eles. Você conhece pessoas assim? Pois é, essas pessoas estavam lá na cidade de Roma e elas estão aqui na nossa cidade, elas estão aqui no meio de nós. Parece que Paulo está olhando para hoje, para o ano de 2020, e está escrevendo essa carta, por isso que ela é uma carta para hoje. Ao atentar para o estilo moral das sociedades modernas, nós pensamos, nós somos tentados a pensar na possibilidade de Deus lançar juízo sobre essa cidade. Só que esse estado das coisas, e é isso que eu quero falar com vocês sobre a ira de Deus, a maneira que essas coisas estão, já é a manifestação do juízo de Deus. Já é essa maneira dissoluta de viver. Já é a manifestação do juízo. É isso que Paulo está falando. Por causa disso, por causa dessa maneira de saber o que precisa fazer. Por causa de deliberadamente se afastar daquilo que é a verdade e caminharem para aquilo que é mentira, Deus deixa essas pessoas a viverem segundo os seus próprios caminhos, a viverem segundo a dureza do seu coração, e isso já é a manifestação da ira de Deus. E sobre a ira de Deus, quando a gente ouve falar sobre a ira de Deus e Paulo fala, Deus derrama sua ira, a gente é logo levado a pensar assim, em relâmpagos caindo do céu, cataclismas terrestres acontecendo, é a ira de Deus vindo sobre o ser humano. Não, gente. A ira de Deus, ela é muito diferente da raiva humana. Muito diferente. A ira de Deus não quer dizer que Deus ele perdeu o controle, ele perdeu a calma e ele está enfurecido. E aí ele tão enfurecido, ele vai agir de maneira perversa, ele vai ser vingativo e ele vai castigar os seres humanos. Isso é a ira de Deus. Não, isso aí é coisa do homem. Essa não é a ira de Deus. A ira de Deus, ela não é manifesta dessa maneira. É a ira de Deus que permite que essas pessoas vivam dessa maneira imoral, seguindo seus próprios desejos pecaminosos. E sobre a ira de Deus, eu quero compartilhar com você aqui um trecho, vou mostrar para você, de um livro do John Stott, comentário a carta aos Romanos, e eu vou ler um trechinho aqui sobre o que ele fala para nós a respeito da ira de Deus. Presta atenção se você já tinha pensado a ira de Deus dessa maneira. Olha só, Paulo fala para nós que ele, Deus, os entregou. Aí olha só, a sua ira, que aquelas pessoas estão entregues à ira de Deus. Quando ouvimos falar da ira de Deus, nós geralmente pensamos em manifestações sobrenaturais. Mas olha, a sua ira se manifesta silenciosa e invisivelmente, entregando pecadores a si mesmos. Ela, a ira de Deus, opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. Deus abandona os pecadores obstinados ao seu egoísmo, propositadamente alimentado. E o processo resultante de degeneração moral e espiritual deve ser entendido como um ato de juízo de Deus. Essa é a revelação da ira de Deus vinda a nós dos céus. Então,
O que é a ira de Deus vinda a nós dos céus? É deixar que aquelas pessoas que propositadamente querem andar por esse caminho, andem. Então toda a degradação moral e espiritual que nós vemos já é a manifestação da ira de Deus. Vamos pensar novamente? A ira de Deus, ela é silenciosa e invisível, segundo o que a gente espera, mas totalmente visível quando a gente olha para a degradação da humanidade. Então é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Na semana que vem, a gente vai continuar com o capítulo 2 da carta aos Romanos. Eu espero que você sinta o desejo de continuar lendo e aprendendo. Lê em casa, para que na semana que vem, quando a gente vier trazer o estudo para você, você já esteja mais inteirado aí com o texto bíblico. E eu quero convidar você para no domingo, às 10h30 da manhã, nós vamos ter o nosso culto de adoração. Eu que vou ministrar a palavra nesse domingo, convido você para me receber mais uma vez aí na sua casa, no próximo domingo. Vou trazer uma palavra de bênção, de paz, uma palavra que vai falar pra gente sobre a glória de Deus na nossa casa. Quando a glória de Deus entra na minha casa, quando a glória de Deus entra na sua casa. Então eu convido você para no domingo estar junto conosco. Não se esqueçam, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Que ajuda? Na ajuda das ofertas, na ajuda dos dízimos. As nossas contas do Banco do Itaú e do Bradesco, elas estão aí nas nossas redes sociais. Acessa, faz a transferência. E como nós temos dito para você, nós estamos nessa campanha da Casa do Pai. O que é a campanha da Casa do Pai, irmã Simone? É assim, ó. Além do seu dízimo, você vai dar uma oferta segundo o que desejar o seu coração. Uma oferta além do seu dízimo, além daquela oferta que você já dá normalmente, onde você vai abençoar a casa do Pai. A sua casa, a casa do Pai é sua, é nossa casa. Então, acessa lá a conta. Às vezes a gente esquece. Sabe como que eu costumo fazer, gente? Na hora do culto, às vezes eu já acesso ali, já faço a transferência para não esquecer. Mas se você não tiver como fazer essa transferência via internet, nós estamos na igreja. Vamos lembrar, vou falar com você agora da ação social, da ação solidária. Nós estamos todos os dias lá na igreja. Das 13 às 17 horas, recebendo doações, fazendo a entrega das cestas básicas para as famílias cadastradas. Se você quiser passar lá e dar sua oferta, dar o seu dízimo, nós estamos lá. Irmãos, tem sido uma bênção. Ontem eu estive lá na igreja, fazendo a entrega das cestas básicas para as famílias cadastradas, ligando para outras. O Senhor preparou mais doações, chegaram lá mais cestas básicas, leite, ovos. Então a cesta básica que a gente está doando é uma bênção. Vai com leite, uma grade de ovos para as pessoas. Então tem sido uma bênção. Se junte conosco nessa campanha. Não seja aí como eram essas pessoas que são alheias ao que está acontecendo. Vamos dar o bom testemunho como os cristãos da igreja de Roma davam, ajudavam as pessoas que estavam à sua volta. Coloca no seu coração, peça ajuda aos seus amigos, as pessoas que você conhece. Nós temos certeza que Deus, Ele retribui de uma maneira que a gente nem pode avaliar o quanto Deus multiplica os recursos da vida daquele que dá com alegria, daquele que dá com generosidade. Eu gostaria de orar com você agora, agradecer a Deus por esse momento, pedir para que nós sejamos tocados por essa palavra, por esse amor de Deus que tem sido manifesto de maneira tão maravilhosa sobre as nossas vidas, amém? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado porque nós desfrutamos da sua palavra e a sua palavra nos alegra. Obrigado, Senhor, por nos alertar de que a sua ira, ela se manifesta assim, Pai, na imoralidade que nós temos visto, Senhor Deus. Essa sua ira se manifesta, Senhor Deus, nesses relacionamentos corrompidos que nós temos visto, Pai, nas pessoas andando segundo os seus próprios caminhos, mas, Senhor, nos dá, Pai, o vigor, nos dá, Senhor, a graça e a capacitação para ir além dessas coisas, para estar contigo nessa caminhada, Senhor Jesus, onde nós estamos, Pai, sendo como mensageiros da paz.
Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos. Obrigado por cada um aí conectado conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Teu Espírito vai continuar falando aos nossos corações. E olha, antes de terminar, não se esqueça, nós estamos na campanha dos 1000 inscritos lá no nosso canal do YouTube. Então, gente, coloca lá nos seus contatos, vamos lá, vamos movimentar aí o nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que é a bênção de Deus para a sua vida. Um grande beijo, ó, no coração de todos. Até domingo, que Deus abençoe a todos vocês.